Oi gente, tudo bem? Meu nome é José, esse aqui é o Guri dos Livros e no vídeo de hoje a gente vai pra mais um daqueles vídeos bem atrasados que eu tô aqui no canal porque eu fiquei um tempo sem fazer vídeos, que é o quê? É a tag dos 50%, mas eu vou estar chamando de tag dos 75% porque eu vou considerar tudo que eu li até setembro. Eu não terminei setembro quando tô gravando esse vídeo e na verdade esse vídeo deve ir ao ar antes do final de setembro, mas mesmo assim eu vou considerar tudo que eu li até mais ou menos essa época e provavelmente vou chamar de tag dos 75% porque eu acho que faz mais sentido do que chamar de tag dos 50%. No primeiro semestre eu li bem, assim, bem normal, mas não foi uma quantidade grande de livros. Eu anotei aqui, eu tinha lido 7 livros nos primeiros 6 meses do ano. Daí, entre julho e setembro, eu li mais 7 e tô terminando mais um esse mês, provavelmente. Então, eu basicamente li tanto nos primeiros 6 meses, quanto depois nos outros 3 meses do ano. As minhas leituras foram boas, eu tive algumas leituras que eu gostei bastante. Um dos livros em específico é um livro que eu vou recomendar bastante pra vocês, que já falei em vários vídeos, e acho que é um livro muito bom e muito importante, que eu acho que mais pessoas precisam falar sobre ele. Muitas pessoas conheceram a obra por causa de um filme que foi lançado. Mas antes de começar o vídeo, eu só gostaria de convidar vocês para que, se vocês não são inscritos no canal, vocês pudessem se inscrever, deixar algum comentário aqui embaixo sobre qualquer um desses livros, é muito bem-vindo. Se forem comprar qualquer um desses livros ou qualquer outra coisa na Amazon, não esqueçam de usar meus links que vão estar aqui embaixo. Me sigam lá no Instagram, que é @guridosLivros. E vamos começar com a primeira pergunta, que é o melhor livro que você leu até agora em 2024. Esse é o livro que eu estava comentando agora no início com vocês, que foi Assassinos da Lua das Flores, um livro muito bom, muito bem escrito. É um livro de investigação sobre um caso que aconteceu nos Estados Unidos há mais ou menos 100 anos atrás, que foi o caso dos assassinatos da população Osage que morava nos Estados Unidos. Eles eram uma população nativa, eles foram expulsos de terra em terra, até que finalmente eles conseguiram pegar um pedaço de terra, assinar um tratado com o governo e ficar ali. E eles escolheram esse pedaço de terra achando que eles não iam ser mais expulsos, porque não era uma terra interessante, não era uma terra produtiva, era uma terra muito arenosa, tipo muita pedra, esse tipo de coisa. Com certeza eles não imaginaram que teriam muitos problemas ali, porque essa terra tinha muito petróleo. Eles descobriram o petróleo acho que uns 30 anos depois que eles já estavam na terra. Eles ficaram muito ricos e começou a ter uma série de assassinatos entre os membros dessa tribo. Um livro muito bem escrito, muito interessante. Eu gostei muito da história, nunca tinha ouvido falar. Depois que eu li, eu fui assistir o filme, mas eu só fiquei sabendo do livro por causa do filme. Senão acho que talvez eu nem teria ficado sabendo. Tenho muito interesse em ler mais alguma coisa desse autor, porque é um autor que escreve muito bem. É um livro de não ficção, né, obviamente, e ele escreve essa não ficção de uma forma, não sei, muito interessante, que te dá vontade de continuar lendo. Tem as descrições muito interessantes, mas sim, uma história bastante chocante, que eu nunca tinha ouvido falar, que eu gostei muito de ter lido, que eu quero poder fazer essa releitura em algum momento, porque acho que é um livro que vale um vídeo sozinho pra ele. É um livro muito bom e que eu recomendo bastante. Se vocês forem comprar um único livro ou pegar uma única dica minha esse ano inteiro, comprem Assassinos da Lua das Flores, porque eu acho que é um livro muito bom. A segunda pergunta é o seguinte: o pior livro que você leu até agora em 2024? Eu coloquei a Metamorfose, e eu não digo que é o pior porque é um livro ruim, mas porque eu acho que eu fui com uma expectativa de que seria de um jeito e não foi exatamente desse jeito a história. A história fala basicamente de um homem que vira um inseto, que na minha cabeça esse inseto é uma barata, e assim, a situação dele, do relacionamento dele com a família. Como eu li poucos livros, eu não li nada ruim, não posso dizer que esse é um livro ruim, mas esse foi o livro que mais me deixou assim meio, qualquer coisa, porque eu tava esperando mais dele. Eu li um outro livro que na verdade talvez eu até considero mais fraco, mas esse eu tava esperando mais, então me decepcionou e eu vou colocar ele nessa categoria de pior livro. A terceira categoria é o seguinte: a melhor continuação que você leu até agora. Eu não li nenhuma continuação, porque eu não comecei nada no passado que eu continuei esse ano. No entanto, eu reli Duna, o primeiro volume, e Duna tem continuações. Eu tinha o plano de conseguir reler Messias de Duna esse ano. Acho que não vai acontecer, porque o ano já tá um bocado avançado, tenho coisas pra terminar, e provavelmente se eu for fazer essa releitura vai ser no ano que vem. Mas eu vou considerar que Duna é uma série, então vou colocar Duna nessa categoria, porque Duna é muito bom. Se vocês nunca assistiram os filmes, vão assistir, deem uma chance. Leiam os livros, acho que vale muito a pena, mas não considero que é um bom livro para você iniciar a ficção científica. Deve ter coisas muito melhores, mais interessantes. Fundação é bem mais fácil. O Asimov tem vários livros que eu acho que se encaixariam nisso de começar a ficção científica, e com certeza Duna não é minha recomendação, porque acho que é um pouco complexo. Mas eu recomendo muito, se vocês têm vontade, vão atrás, que vale a pena. A quarta pergunta é o seguinte: algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito? Eu coloquei um livro que, pelas minhas anotações aqui, lançou em novembro do ano passado. Vamos considerar que novembro do ano passado foi esse ano, e eu vou colocar O Perigo de Estar Lúcida, da Rosa Monteiro. É uma autora que eu li um único livro, que foi A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, que li agora no meio do ano. Gostei muito e fiquei com vontade de ler mais alguma coisa dela, e por causa disso eu vou colocar esse livro nessa categoria, porque não teve mais nada que lançou esse ano que eu fiquei interessado, pelo menos nada que eu fiquei sabendo. Se vocês tiverem alguma recomendação, podem deixar aqui embaixo. A quinta pergunta é uma não ficção que você amou.
eu coloquei A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver. No último vídeo do canal eu comentei sobre essa leitura que eu gostei muito, acho que foi muito produtiva, não tinha nenhuma expectativa sobre ela. Achei que ia ser legal, mas assim, eu não esperava gostar tanto. A escrita da Rosa Monteiro é muito, muito agradável, parece uma conversa. Que livro interessante, ela fala sobre a morte do marido dela, ela junta a morte do marido dela com a morte do marido de uma outra mulher, uma mulher muito famosa, que é a Marie Curie. Eu gostei muito da forma como ela escreve a história, gostei da forma como ela aborda a vida, e muito mais do que falar sobre a morte, ela fala sobre a vida dessas pessoas e a vida dela. Gostei bastante, e ela tem um texto muito bom. Só pelo texto eu já recomendaria, mesmo que o assunto não interessasse a vocês, o texto já valeria a pena, mas acho que vale a pena independente de você querer ler ou não sobre luto, acho que o livro vale a pena, e por isso eu coloquei A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver nessa categoria. O livro que mais te decepcionou esse ano vai ser o mesmo livro que não gostei, ou assim, o pior livro que eu li, que eu também coloquei A Metamorfose, e eu já expliquei o porquê que ele tá nessa categoria. Eu acho que assim, li pouca coisa esse ano, no final das contas, até setembro eu li 14 livros, não é tanto assim, e por isso esse livro tá nessa categoria. Não é porque é um livro ruim, é porque eu tenho pouco livro esse ano, então não tenho tanto livro que eu poderia falar, nossa, que livro ruim, ou livro que me decepcionou. Então por isso esse livro vai ocupar essas duas categorias, tanto de pior quanto a maior decepção, mas por falta de opção, sabe? Não porque ele seja um livro ruim, porque eu não acho que seja. Tenho até interesse em ler outras coisas desse autor, só não foi tão interessante pra mim, porque eu tava esperando mais do que realmente foi, e no geral eu não espero muita coisa das minhas leituras. Mas esse eu achei meio assim, ok, né? Na sétima categoria, o livro que mais me surpreendeu esse ano, eu coloquei de novo A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver. Foi um livro que me surpreendeu positivamente, por mais que eu tenha ido com uma ideia e ele não tenha sido muito relacionado a essa ideia. E o segundo, eu coloquei O Sonho de um Homem Ridículo, que é do Dostoiévski, e não pela história, porque sinceramente, no momento, eu não consigo lembrar de absolutamente nada da história, mas porque eu achei que ia ser um livro difícil e que ia ser um autor que ia ser talvez difícil de conectar com o texto. Eu não sei como é que são as outras obras desse autor, porque esse foi o único contato que eu tive com ele, mas com esse contato eu gostei muito da escrita dele. É um autor que eu tenho interesse em ler outras coisas. Eu acho que talvez gostaria de ler Crime e Castigo, ou Os Irmãos Karamazov, alguma outra coisa dele. Eu gostei muito do texto. Se vocês tiverem algum livro dele que vocês recomendam, que vocês acham que seria uma boa, podem deixar aqui embaixo. Tenho vontade de ler Noites Brancas. Se eu não me engano, é considerado um conto. É pequeno. Parece interessante, tem muita gente que fala bem do livro, então tô com vontade de ler esse. Mas se vocês tiverem algum outro dele que vocês recomendam, ou outra coisa similar com a escrita dele, podem deixar aqui embaixo. A oitava categoria é um livro que você abandonou esse ano. Eu não abandonei nenhum, mas eu tenho alguns livros parados que eu deixei aqui anotado. Comecei e parei As Vinhas da Ira, mas assim, não abandonei. É só porque eu comecei a ler outras coisas e eu tenho que parar desse negócio de começar vários livros e não terminar nenhum. Mas As Vinhas da Ira tá parado. Ensaio sobre a Cegueira, Voltar para Casa, De Amor e Trevas. Tem um quadrinho do Neil Gaiman que eu comecei também. Eu vou deixar a capa aqui porque eu não lembro o nome. Que eu também comecei e parei. Eu acho que no momento são só esses livros, mas eu preciso terminar alguns deles. Eu acho que pelo menos Voltar para Casa e o quadrinho do Neil Gaiman eu consigo terminar esse ano. E se tudo der certo, eu também vou conseguir terminar As Vinhas da Ira. De Amor e Trevas, eu acho que não vai ser esse ano. Eu acho que eu vou continuar a leitura no que vem, da onde eu parei, porque eu consigo lembrar um bocado da leitura ainda. Mas é um livro enorme e eu tô lendo outras coisas. Inclusive, comecei a ler a biografia do Van Gogh, não sei bem porquê. Eu comprei há um tempo e é um livro que eu tenho vontade de ler. Catei ele esse final de semana e comecei a ler o livro. Tô bastante interessado na história, já li 65 páginas e tem sido muito legal, mas não sei se vai ser um livro que eu vou conseguir terminar esse ano. Mas vamos ver o que eu consigo terminar efetivamente. Eu quero fazer inclusive um vídeo com os livros que eu já comecei e outros livros que eu tenho interesse ainda em ler esse ano. Vamos ver o que sai daí, porque tem um bocado de coisa e eu tenho essa mania muitas vezes de começar e deixar depois o livro parado e depois eu já não lembro da história e daí eu tenho que recomeçar. Não é uma boa ideia, não recomendo pra ninguém, porque depois você vai ficar com muita coisa pendente e não vai lembrar de nada. A nona categoria é o seguinte: novo autor favorito que lançou seu primeiro livro nesse semestre ou que você conheceu recentemente. Coloquei a Rosa Monteiro pelos motivos que eu já dei. Eu gostei muito da escrita dela e eu acho que foi uma experiência muito positiva pra mim. E depois disso, eu coloquei o Dickens. Por mais que eu já tenha lido um livro do Dickens ano passado, eu li Um Conto de Natal. E eu acho que lendo Oliver Twist, que eu ainda tô lendo, e se tudo der certo vou terminar assim nas próximas 2 semanas, eu acho que com essa leitura foi quando eu realmente gostei do autor. Não que Um Conto de Natal não seja bom, porque eu acho que é muito bom. É um bom início de contato com ele. Mas Oliver Twist é um romance muito maior, tem muito mais detalhes, você consegue ver toda a crítica que o autor vai colocando e várias camadas. Os personagens são muito interessantes, eu acho que como é um livro maior, ele consegue desenvolver isso de uma forma muito melhor, muito mais aprofundada, e isso me agrada bastante. Tenho gostado muito da leitura, quero ler mais coisas do Dickens, e se vocês tiverem alguma sugestão de algum outro livro dele, pode deixar aqui embaixo. Eu sei que muita gente gosta de David Copperfield, mas é muito grande, tem tipo umas 1000
1000 páginas e provavelmente não vai ser meu próximo contato com o autor. Vai ser alguma outra coisa que tenha um tamanho, assim, decente. Talvez Grandes Esperanças ou algo do tipo. Algum livro talvez de umas 500 ou 600 páginas. Mas, assim, de 1000 páginas eu acho que por enquanto ainda não vou encarar. Já tô com essa biografia que eu falei do Van Gogh que tem 1000 páginas, não preciso pegar outro livro enorme. A 10ª pergunta é o seguinte: seu personagem favorito mais recente? Nenhum, assim, de uma forma específica. Eu vou colocar uma pessoa de verdade, não um personagem, que é o detetive de Assassinos da Lua das Flores. Gostei muito de conhecer a história desse personagem, dessa pessoa, né, na verdade. Que no filme você, assim, acaba conhecendo ele, mas ele aparece mais na metade pro final do filme. E no livro você acompanha ele por vários capítulos, por um bom pedaço do livro. E ele é uma pessoa muito interessante, foi criado numa prisão. E toda a forma ética dele de lidar com as coisas, eu gostei muito de conhecer ele. E é uma pessoa que eu nunca tinha ouvido falar antes. Foi, assim, uma das pessoas que estava no início dessa fundação do FBI e que basicamente apagaram ele da história do FBI. Gostei muito de conhecer a história dele. Acho que vale muito a pena e o livro realmente é muito bom. Se vocês quiserem ler esse livro, eu recomendo bastante, gente. A 11ª pergunta, não coloquei nada, que foi um livro que te deixou triste. Nenhum em específico. Assim, não chorei. Eu nunca chorei com um livro, eu acho. Também não choro com filmes. Então não coloquei nada nessa categoria. A 12ª categoria é um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. Coloquei Emma, da Jane Austen. Eu gosto muito dessa autora e a personagem Emma e o livro são muito bons. É uma personagem muito interessante, que tem muitas camadas. Ela é uma pessoa que é muito crítica em relação à vida, muito crítica em relação às outras pessoas e ela tem uma mania de que ela tá sempre certa. E muito disso vem da situação privilegiada que ela mora, né? A situação que ela tem, que todas as outras mulheres da sociedade, do círculo dela, têm que escolher um casamento por uma questão social. E ela não precisa disso. Ela é de uma família rica, ela tá bem estabelecida e se ela tiver um casamento, se isso realmente acontecer, vai vir porque ela ama a pessoa e não porque ela precisa dessa pessoa para se manter, né? Para manter a vida. E isso é muito interessante. É interessante a forma como ela vai lidando ao longo da história com esse tema casamento, que é um tema muito constante e completamente presente em toda a obra da Jane Austen. As personagens de todos os livros que eu já li 4 livros dela, todas elas têm muito esse negócio do casamento, e o casamento permeia toda a história, o noivado, o namoro. Eu gostei muito dessa personagem, ela é um bocado mandona, ela tenta controlar as situações e depois ela vê que não é bem assim, ela tenta encontrar a solução para a vida de todo mundo e assim, de repente ela percebe que a vida dela não tá tão arrumada do jeito que ela achava que tava. E eu acho que esse livro vale muito a pena. Se vocês quiserem ler algum livro da Jane Austen, eu recomendo esse e Persuasão, acho que são meus favoritos. E quero fazer uma releitura de Orgulho e Preconceito que eu tinha colocado para fazer esse ano. Não sei se vai acontecer, mas eu tinha vontade de fazer essa releitura esse ano, porque eu li Orgulho e Preconceito tem talvez uns 4 anos, foi meu primeiro contato com a autora. Gostei, mas já não lembro tanto assim do livro e da experiência de leitura. Acho que as histórias dela valem muito a pena, mas se vocês quiserem uma personagem talvez mais madura, seria Persuasão, porque a personagem já tem talvez uns 28 anos. Ela até é meio que considerada na história como se fosse uma coitada, já que ela é mais velha e provavelmente não vai conseguir casar, então é interessante ver todo esse dilema que ela vai enfrentando, já que a história vai falar muito sobre ela e um ex-noivo que ela teve. Mas Emma, eu acho que vale muito a pena, talvez seja a personagem mais interessante, mais assim, amada e odiada da Jane Austen, porque ela é uma personagem difícil de encarar em alguns momentos, já que ela acha que ela tá sempre certa e ela realmente tenta se envolver na vida de todo mundo e de alguma forma controlar a vida dessas pessoas. Eu gostei muito e acho que vale a pena. Por fim, a 13ª pergunta é: quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? Eu já fiz um vídeo sobre isso há algum tempo atrás, mas eu acho que eu preciso atualizar esse vídeo porque já faz um tempinho e algumas coisas mudaram de lá pra cá. Eu coloquei nessa lista coisas que têm a ver com esse vídeo e leituras que eu tinha colocado que eu queria fazer durante 2024, mas se eu realmente gravar esse vídeo nas próximas semanas, eu vou acabar mudando alguns desses livros. Eu coloquei o seguinte: eu coloquei As Vinhas da Ira, que foi um livro que eu tinha falado que ia ler esse ano, 12 Anos de Escravidão, que também tinha falado que ia ler esse ano, Orgulho e Preconceito, e Devoradores de Estrelas, que seria uma releitura. Então aqui teriam 2 releituras e 2 novas leituras. Mas já teve algumas mudanças. Eu tinha colocado inclusive nessa lista que eu queria ler uma questão de química e agora eu não queria mais porque eu já li, então já fiz essa leitura que foi muito boa, eu gostei bastante. Foi muito interessante, por mais que eu pensasse que a leitura seria um pouco diferente, tem algumas reviravoltas um bocado impressionantes na história e a mensagem em si eu achei muito, muito interessante. Eu ganhei de um amigo meu o Corcunda de Notre Dame, mas não sei se vai acontecer esse ano. No final das contas, eu acho que eu vou fazer esse vídeo. Tem alguns livros que eu tinha feito um vídeo umas semanas atrás sobre livros das redes sociais que eu tinha interesse de ler e eu vou tirar alguns livros
livros dessa lista, alguns da minha lista de leituras que eu queria fazer nesse ano e talvez um ou outro que realmente me veio na cabeça ultimamente. Não sei se vou conseguir fazer tudo isso, talvez eu perceba que seja uma grande loucura e que eu não vou conseguir ler nem metade, mas vai ser interessante ver assim quais são os livros que eu tô interessado em ler nesse momento, porque eu sei que ao longo desse ano muitas dessas leituras que eu tinha interesse foram mudando, não porque eu não tenho mais interesse em fazer algumas das que eu tinha planejado no início do ano, mas porque no momento eu tô interessado talvez em outros livros, inclusive essa biografia que eu comentei com vocês que eu comecei agora no final de semana, não era uma coisa que eu pensei que em nenhum momento eu estaria fazendo esse ano. Não sei se vai muito pra frente, vamos ver como é que vai ir, porque é um livro enorme, com uma letra muito pequena e uma leitura assim um pouco devagar, mas acho que talvez pode dar certo. Eu acho que é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês já leram algum desses livros, deixa aqui nos comentários. Se vocês têm interesse em algum deles, comprem com meus links ou qualquer outra coisa na loja da Amazon, não esqueçam de usar meus links. E até o vídeo da semana que vem.